Olá, olá. Tá dando pra me ouvir aí? O pessoal tá entrando. O- Tá dando pra me ouvir aí? Daqui a pouco a gente vai começar a live. O Aender vai. Boa noite, mãe. Felipe Hagen, Edson, Rui. O pessoal tá entrando aí. Daqui a pouco. Opa, tá dando pra ouvir legal, né? Daqui a pouco o Aender vai chegar aí. O Aender Borba. Já já ele vai estar na área aí. Tá dando pra ouvir? O Aender tá aí. Boa noite, Rui. Deus abençoe. Tupimari, acho que é isso. Oi, Aender. E aí, Jorge? Fala, brother! Tá dando pra ouvir aí direitinho? Beleza, tá me ouvindo bem também? Tô te ouvindo. Então, show! Entra aí, gente. O pessoal tá entrando. Muito bom! Vamos nessa. Boa noite, Stefan. Stefan, grande Stefan. Querida irmã Fátima. Dona Maria. O tema me chamou a atenção. André Pinedo. Qual que é o tema mesmo, Aender? Legal! Já esqueceu, rapaz? Jamais. Vamos falar do uso dos salmos na oração. Vamos lá. A minha imagem tá boa aí, ó, que eu tô no quarto aqui, cara. E as luzes aqui são todas amarelas, elas não são fluorescentes, sabe? Que a Alana e os meninos estão pra lá. Beleza. Ó, o Stefan tá perguntando aí, ó. Vamos falar assim, Stefan. Beleza. Nós vamos falar como é que fazemos, né, André? Lectio Divina. A lectio pessoal aí e tal. Mais um minutinho, 2 minutinhos a gente começa, só pro pessoal ir entrando. Uhum. Tranquilo. Rui, um abraço, Rui. Deus abençoe. Igreja. Felipe Hagen lá da igreja. Muito bom. É isso aí. Pessoal, aqui, quiser deixar aí os comentários, perguntas, é legal que gera uma interação, né? Minha imagem está ruim, minha mãe tá falando. É porque eu sou feio mesmo, Dona Maria, é um jeito. Tá mesmo, Andrezão, sua imagem tá bem distorcida. Tá granulando aí, é? Muito. Uai. Pera aí, deixa eu tentar colocar. Ver se vai.
Você tá perto do roteador? Eu tô usando 4G, né? Ah, então deve ser por isso. Mas acho que o 4G. Deixa eu ver aqui. Rapidinho. Meu medo é. Meu medo é. Cara. Eu vou tentar conectar aqui pelo. Vou tentar conectar aqui pelo Wi-Fi. Agora eu. Tá dando pra me ouvir aí ainda? Tá, tô te ouvindo bem. E a imagem melhorou? Melhorou? É, tá granulando muito, mas melhorou um pouco. Eu coloquei o Wi-Fi aqui, cara. Mas como eu tô no meu quarto, ó, já caiu, foi pro 4G. É, pode ser isso. Não, vambora, abre a janela aí, vambora. Aberto, vambora. Vamos começar, o pessoal tá entrando aí. Vamos lá. Porque o modem fica lá pra sala e a Lana tá lá com os meninos e se eu for pra lá vai ser uma barulheira. É, Quem não sabe, eu tenho 2 crianças. Imaginei. É. Vamos começar, né? Vamos lá. Faz oração pra nós então, Aine. Vamos lá. Senhor, obrigado por essa oportunidade de estar aqui com o meu amigo André. Queremos te agradecer, Senhor, pelas tecnologias que nos possibilitam esses encontros. Que o Senhor possa nos abençoar, que esse tema possa abençoar também as pessoas que participarem conosco, as que assistirem. Que o Senhor derrame a sua graça e possa ser, mais uma vez, generoso conosco, através dessa conversa que teremos agora. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. E aí, qual é a importância dos salmos para oração? Esse é o tema que o Aender, na verdade, propôs e eu achei muito interessante essa ideia dos salmos, né? Já até perguntaram aí da Lectio Divina, para devoção particular, pessoal. Então, pessoal, você que está nos ouvindo aí, não sei se minha imagem vai estar boa para todo mundo, mas a nossa ideia é pensar nessa perspectiva dos salmos e oração. Se conecta, tem a ver, salmos, oração. Como que é isso aí, o homem do hebraico? Fala aí, Rabino! Vambora. Então, Andrezão, vamos falar um pouquinho primeiro, né, do que significa. Abraço aí pro Rafa, aí, que acabou de entrar, meu amigo lá de BH. A gente precisa definir um pouquinho, né, o que é os Salmos aí, para a gente contextualizar. O livro dos Salmos é o maior livro da Bíblia e também o mais querido, né, André? Todo mundo já leu ou conhece algum salmo, né? Salmo 23, Salmo 91, que talvez sejam aí os mais famosos, né? Já que você pediu, André, a palavra salmos é uma palavra que é uma transliteração latina, né? Na verdade, o nome do livro é Terrilim. Terrilim é a ideia de um inário, né? É uma coletânea de hinos, né? Por quê? Porque os salmos são esses poemas que foram compostos, né, durante um longo período assim da história
né, entre os hebreus, depois entre os judeus, né, a gente tem salmos escritos pré e pós o exílio, né? Então a gente vê que os salmos estão muito conectados com a história do povo hebreu, né, em recontar a história. Então, assim, um fato interessante é que esses salmos, dentro deles mesmo, você encontra algumas subdivisões, né? Vou falar de duas aqui. Uma mais importante é que os salmos são divididos em 5 livros. Talvez poucas pessoas saibam disso, mas essa é uma forma também que se encontrou de fazer um paralelo, né? Uma ligação entre os 5 livros do Pentateuco e essa subdivisão maior dos Salmos em cinco livros faz uma alusão a isso, né? Quando a gente começa a ler os Salmos, a gente tem a ideia de que são 150 Salmos e eles estão dentro de uma divisão aí de 5 livros que também fazem alusão à Torá. Então, cada trecho dessa composição, né, vamos chamar assim, do livro grande, ela tem uma ligação com a ideia de remeter a uma leitura da Torá. Até porque esse é um costume dos hebreus, né? Você deve saber também, André, e o pessoal que está nos assistindo, que no rito, né, da sinagoga, até hoje ele é cantado. Essa é uma das razões, né, pelo que os salmos eles estão muito presentes na liturgia e na devoção dos judeus até hoje, né? Depois eu posso mostrar um livrinho que está aqui, né, que fazem essa composição do livro se tornar algo cantado. Então a ideia de um inário, agora a sua imagem ficou boa, André. A ideia de um inário é essa ideia de que você vai trazer os poemas musicados, né? Tanto é que a palavra, que geralmente não aparece no início, né, das leituras aí, é aquele trechinho que está escrito em itálico nas nossas Bíblias, aquilo é parte do texto hebraico. Geralmente eles começam em Mismor le Davi, né, que é o cântico de Davi, é o poema do Davi. Mismor é um nome também, né, que significa melodia. É a melodia com que vai ser cantada. Então, a gente não sabe hoje, a gente não tem nenhum registro, né, de como eram essas melodias, não tinha partitura, essas coisas. Mas a gente sabe, André, com certeza absoluta, que os salmos sempre fizeram parte da vida, né, litúrgica, né, do canto sinagogal. Mais tarde, né, a igreja cristã adotou esse costume, as nossas liturgias até hoje, né? Tem alguém que já disse, né, que crente gosta muito de duas coisas, né? Cantar e comer. Cantar e comer. É verdade. Tudo que a gente faz tem que ter música, né? Então essa é uma herança, talvez, que vem aí dos Salmos, né? Então essa introdução é para a gente dizer assim que a importância dos Salmos na nossa devoção diária é absolutamente essencial, né? Então a gente vai apontando aí alguns tópicos aqui para frente. Você quer fazer um comentário aí nessa introdução? Não, eu quero só relembrar. Você falou, né, de uma forma bem clara de que o uso dos salmos na igreja ele é central assim na devoção da igreja cristã, né? E os salmos ele é catequético, né? O salmo ele é o saltério, né? É um livro altamente instrutivo também, né? Então a gente vê o salmo nessa perspectiva de adoração, né? Como um canto, como um guia para o louvor,
E ele também tem a perspectiva, que é basicamente, eu acho que é aquilo que a gente vai falar, que ele é um guia de oração, né? Na nossa cultura hoje a gente não tem muito essa questão, se perdeu muito a perspectiva de ler a oração, né? Eu comprei um livro, não estou com ele aqui agora, O Vale das Visões, é uma coletânea de orações puritanas, né? Então, mas a gente, infelizmente, isso no tempo de alguma maneira se perdeu. E o Salmo é isso, o Salmo é um guia que nos ensina a orar. André, ei, Aline, entrou aí, querida Aline, também lá de BH, Moacir também lá de BH. Tem uma coisa importante que eu queria destacar aí na sua fala, cara, é o seguinte, André. Uma das razões por que nós abandonamos assim o uso dos salmos na nossa devoção, o Bonhoeffer aponta isso nesse livrinho aqui, ó, Orando com os Salmos. Eu indico muito esse livro, um livrinho pequenininho, uma sentada você lê. Mas ele fala uma coisa interessante aqui. Nós abandonamos os salmos porque nós nos acostumamos com a ideia de que orações não podem ser lidas. Então, algumas pessoas até usam aquele trecho que Jesus fala ali no Sermão das Montanhas, né? Não useis de vãs repetições. Eu tenho gravado uma série aí no meu Instagram e no canal também do Seminário Martin Busser, e lá eu tenho, eu não vou lembrar agora qual, mas num desses eu comentei exatamente sobre isso. Qual é a intenção com que se faz uma oração, né? Os judeus tinham uma palavra para isso, que é a palavra kavaná. Kavaná é a boa intenção com que se faz uma oração. A oração, nós temos esse problema, né, de que toda oração tem que ser espontânea. E aí a gente pensa que a oração repetida é a oração que está escrita. Por isso que muita gente tem essa dificuldade com leituras, né, de orações que foram produzidas aí durante a história, né, o próprio Vale da Visão, né, que são essa coletânea de oração dos puritanos, que são lindas orações, né, feitas em contextos ali bem parecidos com os dos Salmos, né, contextos em que ressaltam esses sentimentos que a gente quer expressar para Deus. Então, assim, a intenção com que se ora, ela é que importa. Você pode orar a mesma coisa 20 vezes. Se a sua intenção está correta, e o Bonhoeffer fala isso aqui, né? Muitas vezes nós perguntamos, eu quero orar a vontade de Deus. Eu quero orar a vontade de Deus. E o Bonhoeffer fala assim, se você quer orar a vontade de Deus, você tem que orar a palavra de Deus. Você tem pelo menos 150 orações que você tem certeza que estão corretamente de acordo com a vontade de Deus. Então, orar à vontade de Deus não significa que tenha que ter um inovismo, né? Você não tem que ser uma oração espontânea, né? Não tem que ser algo... Embora essas orações também são importantes, devem ser feitas. Mas quando a gente lê o Salmo, nós transformamos o Salmo na nossa oração porque essa é a vontade de Deus. Né? A gente parte desse princípio sempre, né, André? Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Então nós temos aqui certeza absoluta de que todas essas 150 orações são e foram produzidas a partir da vontade de Deus. E aqui está a beleza do Salmo, né, André? Porque você usou a palavra aí, né? Os salmos são instrutivos, e é isso mesmo. Essa comparação com a Torá, Torá não significa lei, Torá significa instrução, ensino. Então a gente pode tirar pelo menos, toda vez que a gente lê qualquer salmo, a gente pode tirar sempre pelo menos 3 coisas de cada salmo que a gente lê. É uma instrução sobre a vontade de Deus, sempre você vai encontrar lá. Sempre você vai entender que o salmista, quando ora, ele está expressando seus sentimentos. Então o Salmo vai nos instruir sobre o homem,
sobre Deus, como Deus responde e como esse homem reconhece isso, e sobre a vida, né, André? Sobre a vida. Então, os salmos, você vai encontrar orações que expressam todos os tipos de sentimento. Todo tipo de sentimento humano está ali. Então, você tem lá o Salmo 25, fala de solidão, por exemplo. Né? O salmista fala, estou sozinho e aflito. Salmos que falam, né, do amor, né? Eu te amo, ó Senhor, força minha. Salmo 18, né? Tristeza, muitos salmos que expressam tristeza, né? Minha alma está profundamente angustiada. Salmo 31, Salmo 51, né? Você tem salmos de contrição, né? De desânimo, né? Meu coração está contrito, desanimado, né? Ó Senhor, não despreze meu coração. E por aí vai, né? Salmo de vergonha, de exaltação, prazer, alegria, tudo, de medo, né? Todo tipo de emoção você encontra nos salmos. Antes da gente ir entrar nessa perspectiva dos salmos e das orações, ou do livro de salmos, como desnudar do coração humano, né? Como os salmos como o maravilhamento da expressão humana, das emoções, do coração. Fizeram uma ponderação aqui nos comentários, eu não lembro quem foi, mas a pessoa falou assim, como... é a Alves Nilselene, eu acho. Ela fala assim, há uma associação da oração lida com a repetição das missas do catolicismo, né? Porque alguém também colocou que a gente tem muito essa mentalidade da oração lida e a gente se conecta à herança católica que nós temos, do mero rito, daquela coisa mais fria, talvez sem vida. Como que você poderia mostrar para nós que o mero ritual vazio é uma coisa, mas a devoção por meio de uma oração lida nos Salmos, ou a leitura orante, né, conhecido no latim como Lectio Divina, ela não é algo vazio, mas ela carrega sentido, ela carrega significados. Fala um pouco disso para nós aí, com base antes da gente caminhar ali para outra perspectiva dos Salmos. Beleza. Então, André, aquilo que eu estava dizendo sobre a Kavaná é a intenção com que se ora. É a intenção, é a boa intenção com que se ora. Então, quando você direciona, é aquilo que sai do coração. Inclusive, nós temos lá Paulo dizendo que a gente não sabe orar como convém. É por isso que o Espírito nos ajuda, ele nos auxilia nessas orações. Por quê? Porque o que é vazio, André, é quando aquela oração ela não diz respeito. Isso é muito importante as pessoas entenderem. Quando uma oração não diz respeito ao que Deus está fazendo, ao que Deus faz, então nós temos um problema. Porque essa oração, ela não é feita para ser ouvida. Essa oração, ela é feita para que as palavras ecoem apenas. Olha só o que eu vou dizer, André. A oração não é para informar nada a Deus. É isso que faz a boa intenção do nosso coração. A oração não é simplesmente para você dizer para Deus que está sofrendo, para você dar algum tipo de informação, né, que Deus já não saiba. O salmista já diz, né, antes da palavra me chegar à boca, o Senhor já a conhece. Ou seja, André, o que faz a intenção do coração ser correta? É quando você olha para dentro de si mesmo, você se ouve orando. O que não acontece muitas vezes, né, numa oração vazia, é exatamente isso. A gente não se ouve orando, a gente ora só pelo desespero. É como se não tivesse ninguém te ouvindo.
É como se você estivesse lançando palavras ao ar. A diferença de uma oração com a kavaná, com a intenção pura do coração, é que o orante, ele se ouve na oração. A oração é muito mais para você se ouvir, para você tranquilizar o seu coração, para você confiar que essas palavras não são meras palavras jogadas ao vento, mas são palavras que afirmam o que a sua fé está te dizendo. Pensa, quando você ora lá, Senhor, eu me refugio em Ti. Eu me refugio em Ti. Será que quando a gente está em perigo, a gente recorre a Deus mesmo? Será que é isso? Ou a gente só quer um lugar de refúgio? Uma coisa é eu querer me refugiar. Outra coisa é eu saber aonde me refugiar. Eu recorrer a Deus como não apenas um recurso retórico, mas como uma certeza de que se o mal sobrevier, eu posso descansar em Deus. Eu devo descansar em Deus. Essa é a boa intenção. Então, quando a gente ora de maneira vazia, eu posso ler o salmo de forma vazia. É por isso que nesse processo aí que você já disse o nome, né, a Lectio Divina, o que acontece, André? A Lectio não é só a leitura, né? Ela exige também mais três coisas. São quatro, né? São quatro etapas. A leitura, Epitácio, a meditação, contemplação. né? Depois que você medita naquelas palavras, deixa eu trazer, não vou usar os termos em latim apenas, né? Então você lê, depois que você lê, você observa aquelas palavras e transforma essas palavras. Isso é que é meditar. É transformar aquelas palavras nas suas próprias palavras. Parece uma coisa fácil, André, mas não é tão fácil quanto parece. Porque quando você lê o trecho, você extrai dele uma palavra, uma frase, uma expressão qualquer e transforma aquilo em algo que é seu. Deus fala ao seu coração. Isso é a meditação. Senhor, eu me refugio em Ti. O que significa esse refúgio? Então você começa a pensar. A meditação vem aí. Depois você é orátil, né? Depois você ora. Você se apropriou dessas palavras, então o que você faz? Você expressa isso de alguma maneira, numa oração espontânea talvez, ou na própria repetição. E por fim, o que você faz, André? Você já se apropriou da palavra, né? Então você medita, você ora, e depois você vai contemplar. O que é a contemplação? É a firmeza, né? É a firmeza que você tem de que aquelas palavras ali agora são suas, né? Que aquelas palavras ali não são as palavras só do salmista. Né? É como se tivesse uma convicção de que Deus ouviu a palavra do salmista, agora ele está ouvindo a sua, com a mesma oração. Entende? É uma apropriação. É uma apropriação. Essas etapas, né, de uma leitura bíblica, elas precisam ser feitas com muita serenidade. Né? Você tem que ter tempo, você tem que debruçar sobre a palavra para ela falar ao seu coração. Porque se ela não te diz quem Deus é e quem você é, né, independente da situação em que você está passando, provavelmente a oração que vai ser produzida vai ser vazia. Porque você não se apropriou dessas palavras, elas não são verdade para você. Elas são uma mera repetição. Então, se a gente só repete e a gente não se apropria, né, essa contemplação, né, esse estágio em que quase você vê a glória de Deus, vamos dizer assim, né? Imagina, naquele momento de desespero, você recorre a Deus, é como se é o barco, André, perdido no meio do mar, na tempestade, e ele vê o farol, ele vê o caminho. Isso é a segurança. Sabe, naquela hora mais negra, mais escura da alma, então você vê alguma coisa lá e ela te dá a direção. É exatamente isso que a gente deve fazer, né? Quando a nossa devoção, ela agora se conecta com a verdade da palavra. Não é só isso não é um livro qualquer. Esse não é um livro qualquer. Isso não é um livro informativo. Isso não é uma revista.
né? A palavra de Deus é a palavra de Deus. A questão toda é essa, é a gente se apropriar da palavra como se eu estivesse orando nessas situações aqui em que o salmista vai colocar toda... Olha que bonito, André. Ele coloca toda a carga do que ele está sentindo. Ele chega a falar: Deus, eu tô angustiado. Senhor, eu tô perplexo. Eu tô com raiva. Né? Coisas que a gente não costuma fazer. A gente tem medo, às vezes, de dizer quais sentimentos a gente tem, porque a gente fica escondendo isso, né, como se fosse ilícito. Daqui a pouco, André, a gente vai fazer eu quero comentar sobre o lamento. Né? Eu não sei se a gente já pode entrar por esse caminho aí dos tipos de salmo, mas é importante a gente saber que existem maneiras, né, de se expressar com Deus que não ferem quem Deus é. Eu acho que isso é importante a gente dizer, porque muitas pessoas têm medo de orar porque querem ficar escondendo o que sentem nas suas orações. Sabe aquela coisa que ele só tem dentro da cabeça dele e não tem coragem de falar? Aí essa é a beleza dos salmos, né? Porque os salmos mesmo vão nos perguntar: Senhor, tem jeito de esconder alguma coisa de ti? Tem algum pensamento que passa pela nossa cabeça que já não passou pelo seu conhecimento? Então as pessoas se enganam, né? Achando que não devem falar. E nessa perspectiva de se apropriar da palavra, né? Quando a gente, por exemplo, lê o Salmo como uma oração, a gente vê o famoso Salmo messiânico, que é o Salmo 22, né? Uhum. Que começa com palavras que Jesus usou na cruz, né? Então, o pessoal vai dizer que esse Salmo 22 foi escrito mais ou menos 1000 anos antes do evento da cruz, e você vai ver que nesse momento totalmente especial na história redentiva, o próprio Cristo, ele se apropria da palavra quando ele diz: Deus meu, porque você me abandonou. Excelente, cara. Né? Então a gente vê que ali na crucificação, o próprio Jesus, ele está na sua oração orando um salmo. Quando ele se utiliza, ele se apropria daquilo que Davi escreveu, obviamente inspirado pelo próprio Deus. E a gente vê ali na cruz o próprio Cristo orando um salmo, né? Exato. Para a gente entrar nessa perspectiva dos tipos de salmo e como o salmo revela o coração do homem, né, só quero finalizar essa parte de se apropriar. Uma coisa é você saber a doutrina bíblica, a outra coisa, a outra realidade é você viver por intermédio da doutrina que você conhece. Isso é se apropriar da palavra. Então, quando eu digo, por exemplo, e a gente canta nos nossos cultos, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. E aí, quando a gente é acometido por uma pandemia, o nosso coração, ele fica louco, ele se desespera, a gente se descabela e a gente perde o chão, a gente perde o fundamento. Aí existe uma incompatibilidade entre aquilo que você sabe, entre aquilo que você crê, mas aquilo que você, no seu coração, você se apropriou. Se Deus de fato é soberano, se Deus de fato é o Senhor sobre céu e terra, como nós cantamos nos nossos cultos, quando vem uma pandemia, isso que a gente conhece deveria nos sustentar em meio a tudo aquilo que a gente está vivendo. Exato, então, assim, o Salmo ele vai nos instruir nisso também. Ele vai nos mostrar que, por exemplo, para terminar essa parte, a gente vê Davi falando: Deus meu, porque você me abandonou, no Salmo 22. Mas quando você vai para o Salmo 23, ele diz: Tu és o meu pastor, e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sei que você está comigo. Então a gente percebe que o salmista, ele teve sim um momento de lamento natural, você vai falar dos salmos de lamento. Ele teve um momento em que, na sua humanidade, em oração, ele expressa o coração em palavras. Então ele diz: por que você me abandonou? Cadê você? Onde você está?
ou em outros momentos, né? Não vire o rosto de mim, não esconda a tua face. Até quando, Senhor? Até quando? Então a gente vê que os salmos é aquilo que muitas vezes a gente não consegue fazer. Uma vez eu ouvi de um pregador, não lembro quem, mas ele falou assim: a oração é o desnudar da alma, é o desnudar do coração. Quando a gente entra em oração, a oração é o momento onde a gente não consegue esconder absolutamente nada. Então, se você quiser esconder algo, não ore. Porque quando você ora, aquele é o momento onde Deus te vê nu, onde Ele vê você pelado mesmo, para usar uma ilustração bem chocante, exato. bem vívida. Então, apropriar é colocar no coração e viver aquilo que a gente conhece das doutrinas. E já ouvi dizer que o maior caminho que existe, o maior caminho a ser percorrido é o caminho da mente para o coração. E aí eu encerro essa minha fala para você entrar na parte dos Salmos de Lamentos. André, você tocou no algo interessantíssimo, cara. Essa apropriação de Jesus, né, dos Salmos ali. Vale lembrar aqui também, cara, que no Novo Testamento, o livro de Salmos e o livro de Isaías são os mais citados em todo o Novo Testamento. Então, eu não estou com os dados exatos, mas eu arrisco a dizer que os Salmos, mais do que o profeta Isaías, e isso comprova que era a prática dos primeiros cristãos, né, dos judeus ali que se convertiam a Jesus, o uso dos salmos, né, como parte da sua devoção diária. Isso é sensacional, cara. O próprio Jesus, ao fazer isso, nos dá uma lição, né, um ensino, uma instrução absolutamente necessária para nós hoje. Né, isso precisa ser reforçado e eu acho que o objetivo dessa live é exatamente esse, né? É mostrar para as pessoas que nós temos aqui um manual de leitura bíblica diária, de orações que a gente deve fazer com total segurança de que são orações segundo a vontade de Deus. Mas esse aspecto para o qual você chamou a atenção é extremamente importante. Né? Essa conexão com a verdade que está sendo lida aqui, né? André, para ler a Bíblia, cara, exige um alto nível de inteligência mesmo. Inteligência em que sentido, cara? Não no sentido de que você precisa saber todas as nuances teológicas aqui, não é disso que eu estou dizendo. Inteligência no sentido de saber fazer a leitura a partir daquilo que Deus quer falar no seu coração. Isso exige humildade, isso exige que você leia esses salmos aqui com essa convicção, né? Essa certeza de que tudo aqui é verdade. Então, isso é inteligência. Essa é a inteligência que eu estou me referindo, né? Então, mano, partindo aí para... Existem várias divisões, né, das classificações dos salmos. Eu queria chamar a atenção para algumas, em especial o lamento. Né? Mas deixa eu falar de outras. Né? Então, assim, tem salmos de realeza, né? Salmos que exaltam o poder, né? O exercício da autoridade, a justiça. Né? Esses elementos que vão sempre aparecendo, né? E são tema em toda a Bíblia. Salmos messiânicos, né? Salmos que mostram, né, esse desejo que as pessoas, principalmente em momentos de aflição, tinham, né, que um rei viesse até eles. Salmos de sabedoria, né, e vários outros. Tem um tipo de salmo, André. Tem o famigerado. Tem que falar dos famigerados. Vamos falar dos famigerados. Eu vou falar dos lamentos, você fala daquele outro nervoso lá. Diga aí. O que é o lamento, André? Acho que uma pessoa aqui perguntou, né, se é falta de fé.
Perguntou. Não é? É aquela Desespero na fase de pandemia, uma fé vazia. Deixa eu já responder essa pergunta. Eu também queria falar um pouco dela. Vai lá. Talvez, se a gente entender o que significa o desespero, talvez seja falta de fé. Mas deixa eu explicar primeiro. Por que, André? Esse desnudar do coração que você estava dizendo é exatamente o momento em que existe uma desconexão. Parece que Deus não está nos ouvindo. É aquela hora, André, que parece que a aflição, a dor, o medo, o sofrimento, ele ultrapassa toda e qualquer perspectiva de uma resposta divina. Então, quando nós temos esses momentos, né, de muita aflição da alma, esse é o momento de maior vazio do ser humano. E aqui eu vou usar essa palavra de propósito. Por quê, André? Porque quando a gente chega ao reconhecimento de que no final da linha, cara, não tem nada, ou tem um vazio, ou tem algo obscuro, esse é o momento em que nós perdemos a fé. Lamentar não é, em absoluto, dizer o que a gente está sentindo, e, em algum sentido, até fazer uma reclamação com Deus, apresentar a Deus a nossa queixa exatamente como a gente está sentindo. Uhum. Isso não é falta de fé. Aliás, precisa de muita fé para fazer isso. Apresentar uma queixa a Deus, Senhor, os inimigos estão me matando aqui, ó, tá tudo chegando, eu estou sentindo uma tristeza tão profunda que eu estou com vontade de xingar todo mundo, e é isso, cara, é bem isso, é aquela coisa de que você sabe da sua situação, mas você não perde a esperança, não perde a fé. É por isso que quem reconhece quem Deus é, não entra em desespero, porque a palavra desespero significa isso. Sem esperança. Sem esperança. É isso que significa desespero. Uhum. Se você chega ao ponto de... E aí eu vou usar uma outra palavra que aparece nas Escrituras. A diferença entre o lamento e a murmuração, André, é que o lamento é o grito do coração aflito. A murmuração é uma reclamação de quem acha que sabe mais do que Deus. O murmurador é a pessoa que acha que tem a razão e que Deus está errado. Deus errou. Lembra do povo lá no deserto? Uhum. Deus providenciou tudo, mandou as pragas, e aí quando eles sentiram fome, nós estamos com saudade aqui das cebolas do Egito, e começaram a reclamar, e começaram Moisés, você tirou a gente de lá para morrer aqui, não resolveu nada, entende? Uhum. Quer dizer, eles não estão colocando em xeque, não é só o fato de não ter comida, tanto é que Deus na mesma hora providencia o maná, né, a água que sai da rocha, as cordonizes, né, que vieram até eles. O problema é que o coração humano é assim, o coração humano quer, né, desde Adão, André, desde Adão, o coração humano quer ser autônomo. Esse é o murmurador, é a pessoa que acha que na sua reclamação ele tem razão e que Deus errou. Já viu isso hoje? Hoje é muito comum, né? As pessoas, no momento de desespero, perguntar assim, que Deus é esse? Já viu que a primeira pessoa a cair no banco dos réus do murmurador é Deus. Por que Deus fez isso comigo? Por que essa coisa aconteceu comigo? Onde Deus estava quando tal coisa aconteceu? Onde Deus estava quando o coronavírus apareceu lá na China? Será que ele deu um cochilo? Né? Então, esse é o desespero. É quando você conclui que Deus errou. Ou seja, você perdeu a esperança. Você perdeu a esperança de que Deus vai te ajudar a passar por qualquer que seja o problema.
Entende? Então, o lamento, André, ele está carregado de angústia, está carregado de justificativas que ele precisa receber de Deus, mas ele nunca... Leia o Salmo 88. Não tem um salmo mais terrível do que esse na Bíblia. Quando você lê, você fica... Se você não entender isso que nós estamos falando aqui, você vai ler o Salmo 88 e vai rasgar a página. Você vai, não, esse não pode ser inspirado. Esse não é inspirado, não. Mas é inspirado. Por quê? Porque ali o salmista coloca toda a carga de tristeza, de medo, de vergonha, de decepção. Mas percebe, André, leia o Salmo, você vai ver que em momento nenhum ele perde a esperança. Ele sabe que a salvação vem de Deus. Ele sabe que a angústia da alma pode não ter um sentido naquele momento. Mas quando ele recorre a Deus, ele vê uma possibilidade de resposta. Ainda nem é a resposta, é só uma possibilidade. Uhum. Mas ela está lá e ela está em Deus. Isso é lindo. Uhum. É isso que a gente precisa aprender. Porque o lamento é o grito da alma, desesperada, aflita. E a gente precisa fazer isso mesmo, André. Precisa gritar, precisa pedir socorro, mas não pode perder a fé. Não pode perder a esperança de que Deus continua sustentando todas as coisas com a sua mão de poder. E essa perspectiva do lamento é muito presente nos Salmos, porque os Salmos é um livro onde os autores, que são diversos, eles de fato revelam o coração, né? Da mesma forma, por exemplo... E é interessante, se você for ler Confissões de Agostinho, você vai ver que Agostinho cita muito o saltério, né? O tempo inteiro Agostinho está citando ali os Salmos, né? Porque os Salmos, de fato, ele revela o nosso coração. E existem alguns Salmos, não todos, mas existem alguns Salmos, como o 22, por exemplo, que eu citei aqui. Se você for lá, você vai ver no início do Salmo, ali nos 5 primeiros versos, você vai ver uma perspectiva de lamento de Davi. Depois ele sai dessa perspectiva de lamento, entra na perspectiva de adoração, né? E depois ele demonstra a perspectiva da confiança. Então ele começa orando, dizendo: Deus, porque você me abandonou, aonde você está? Estou clamando para você de dia e de noite, você não me responde. Cadê você? Você sumiu, não está vendo as minhas orações, né? Ele entra nessa perspectiva de lamento. Depois ele vai falar assim: contudo, aí ele vai dizer, apesar de tudo isso que está acontecendo, de todos os meus sofrimentos, de todas as minhas lamentações, das minhas lamúrias ao Senhor, você é entronizado entre os louvores, e eu tenho que te adorar mesmo, porque tu és santo, tu és poderoso. E aí ele vai dizer, eu tenho que confiar no Senhor, e eu confio no Senhor, por quê? Porque os nossos antepassados confiaram em ti, você não envergonhou eles, você não os abandonou. Então a gente vê em alguns salmos essa perspectiva de o salmista orando, lamentando, depois lembrando a perspectiva da adoração na própria oração. É possível adorar a Deus na própria oração, né? A gente fala em adoração, acho que é só o Daniel Nunes tocando violão. Abraço, Dani, eu sei que você está aí. Isso é adoração também, mas é possível adorar. Senhor, tu és bondoso, tu és santo, tu és eterno, tu és maravilhoso, tu és magnífico. É uma oração em que estamos adorando. Existem os salmos de adoração também, né, nessa classificação. E aí existe a perspectiva da confiança e da esperança. Em meio a toda essa pandemia maluca, eu te adoro, eu te louvo, e eu confio no Senhor, e a minha esperança está no Senhor. Uma outra classificação que nós temos pode soar um pouco estranho nos seus ouvidos, porque a gente vive numa era muito de mimimi, do politicamente correto, enfim. E os salmos imprecatórios são salmos difíceis de ler, né? Do tipo, Deus quebra o dente dele, esmaga
né, a cara dele, quebra ele, mata ele. E a gente fica, nossa, uma oração assim? Como nós estamos falando aqui, e caminhando para o final, nós estamos dizendo que os salmos é o desnudar do coração, né? E isso choca a gente, porque como você mesmo disse, a gente vai orar e a gente não quer, de fato, abrir o nosso coração como se Deus não conhecesse. E aí o que eu falo? Falei antes e repito, a oração é o momento em que nós estamos nu diante de Deus. Não tem como você se esconder de Deus, né? Lembra de Adão querendo se esconder de Deus? Deus, Adão, onde você está? O que aconteceu? Como se ele não soubesse o que tinha acontecido. É igual o meu filho aqui. Meu filho se esconde atrás da cortina e ainda grita, papai, me acha. Tipo, essa é a nossa ação diante de Deus, tentando se esconder de Deus em oração. E os salmos imprecatórios é simplesmente o salmista orando, pedindo o juízo de Deus contra os seus inimigos, né? É quando Deus diz assim, Senhor, quando o salmista diz, Senhor, os meus inimigos estão perseguindo a mim, ou os inimigos estão perseguindo o teu povo, entra com o teu juízo, entra com a tua providência, mata logo todo mundo, extermina logo todo mundo. Então, os salmos imprecatórios é basicamente isso. Antes da gente encerrar, a gente poderia ficar falando muito mais sobre isso, de repente a gente pode até fazer uma segunda live nessa perspectiva, falando de outros tipos de salmos, né? Quero agradecer a Crícia que está aí presente, também fez a Befit Crícia, que fez a arte aqui para divulgar a legal. nossa livezinha aqui. Fizeram uma pergunta assim, a oração precisa estar de acordo com os meus sentimentos? A oração é o abrir do seu coração. Não tem como uma oração genuína e uma oração como o Aenda explicou mais para trás da nossa live aqui, mais cedo, não tem como uma oração genuína não ser uma oração do coração. Né? Me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Né? O coração, biblicamente, tem essa perspectiva de ser o centro dos nossos amores, o nosso tesouro, a fonte da nossa vida. Né? Pro hebreu isso é muito forte, o coração como centro de tudo, né? Não essa divisão grega que a gente vê de mente e coração. A oração ela é o seu sentimento na perspectiva de que é você abrindo o seu coração diante de Deus e olha que coisa linda que o Salmo 56 verso 8 nos diz. Eu lembrei agora e eu vou ler bem curto, diz assim: contaste os meus passos quando sofri perseguições. Um Deus que está atento, um Deus que está junto, um Deus que se importa. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Isso aqui é lindo. Isso aqui é Deus dizendo para nós, através do salmista, filho, ora mesmo, abre o seu coração, desnuda a sua alma, chora, quer chorar? Chora. Chora porque até as suas lágrimas, elas não são desperdiçadas. Eu pego as suas lágrimas, coloco no meu odre divino, coloco elas no meu livro santo. As suas lágrimas não são desprezadas. Então a gente vê como que os Salmos, ele é um livro instrutivo. Como orar, por que orar, né? E ore porque Deus está com você, Ele é pessoal, Ele recolhe as suas lágrimas. Então, a oração precisa estar em acordo com os meus sentimentos. A oração é o desnudar do meu coração. É o desnudar do meu coração. Tem uma outra pergunta aqui, Moacir 1201. Esse Moacir aqui é aquele lá do apartamento de Cabo Frio? Não. Não, né? A diferença... Mas é lá de BH. É de BH. Moacir diz assim, ó, a diferença parece ser essa. Mesmo aflito, confuso, angustiado, eu chamo Deus de meu Deus e mantenho a esperança. A outra reação seria culpar a Deus, julgá-lo e desistir dele. É isso aí, Moacir. O Aender falou, né, escreveu isso, mas é justamente isso.
A diferença do lamento para murmuração é justamente essa. Eu começo o meu lamento direcionando para Deus. E a murmuração, eu direciono contra Deus. Essa é a grande perspectiva, né? E outra coisa, né, André? A Romanos 8 fala que a esperança do que a gente vê não é esperança. Isso. Né? Então a gente precisa ter isso em mente, né? Esperança não é algo. Se a gente já tivesse visto, não precisava esperar. Né? Então essa resposta que vem de uma forma que nos alcança, né, de forma surpreendente, é exatamente o que sustenta a esperança. É a promessa de Deus é que sustenta a esperança. Não é você ver o que está acontecendo, né? É isso aí. A Alves aqui falou, a gente... Só comentar nisso aí, colocando, né? Essa coisa de ter culpa, né? Quando ora, é exatamente isso mesmo. Não saber o que as palavras significam, né? Faz a gente confundir e pior, né? Rouba a possibilidade da gente orar corretamente. Tem que saber o que é murmuração, o que é lamento, né? O Stefan falou, esse salmo imprecatório eu oro todo dia. O Stefan tá nervoso. Tá perreado. Ele tá perguntando aí por último, André. Ô Stefan, em família, a gente tem os momentos devocionais juntos? Ainda acho que a gente pode encerrar com isso, por causa do tempo da nossa live. Do tempo. Vai cair. O Instagram, dá 1 hora, o Instagram derruba. Ele derruba. Eu vou ser rápido aqui, aí você encerra. Tá. Mas a meditação, gente, deve ser diária. Né? Se você pode fazer junto, ótimo. Isso é importante dizer, André. O importante é que a gente tenha a palavra de Deus como nosso guia. E as pessoas acham que é por ler muito, orar muito, se gasta 2 horas. Não. A questão aqui é de educar, né? Fazer uma leitura diária, né? Com uma música bem tranquila ao fundo. Eu gosto de fazer as lectures aqui, às vezes ouvindo música clássica, ouvindo um canto gregoriano, que eu gosto muito. Né? Então, essas coisas ajudam a nossa alma a sensibilizar com a própria palavra. Né? Então, para mim, a ideia de ler com a minha filha, às vezes à noite, né? Então, assim, eu não tenho um ritual, vamos chamar assim, de fazer todo dia determinado horário. Eu prefiro fazer pela manhã, mas algumas vezes eu faço à noite, né, sentados à mesa, quando a gente está junto. Então, não existe uma fórmula, existe uma disciplina. Por isso que a oração é uma disciplina. A gente precisa se aplicar a ela. Né, dentro do seu tempo, da maneira que você achar melhor. Né? De repente você tem o tempo dentro do ônibus, põe um fone de ouvido, vai ali fazendo a sua leitura. O importante é encher o coração da palavra e deixar Deus falar com você. É isso aí. O que apareceu aí para você? Tempo restante? Não. Apareceu aqui para mim. Tempo restante, 1 minuto e 30. Pessoal, então nós vamos encerrar. Com você aí. Eu quero encerrar lendo uma citação de Lutero, tá? Curta, e depois eu vou fazer uma oração encerrando. Essa live, para quem quiser, ela vai ficar disponível 24 horas aqui no Instagram, e eu vou tentar baixar ela e colocar lá no meu canal do YouTube também. Diz assim Martinho Lutero: o nosso amado Senhor, que nos ensinou a orar o Saltério e o Pai Nosso, e presenteou-nos com eles, conceda-nos também o espírito da oração e da graça, para que oremos sem cessar, com disposição e seriedade de fé. Nós precisamos disso. Ele o ordenou e, portanto, o requer de nós. A ele sejam dados louvor, honra e gratidão. Amém. Pessoal, eu vou fazer uma oração para a gente encerrar. Obrigado pela presença de todo mundo. Tentado fazer live todo sábado. Então, fica ligado aí. Vou fazer uma oração. Pai, obrigado pela tua graça, por esse tempo aqui com esses queridos